Deus abençoe, pessoal. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, apresento essa ministração, que o Senhor venha me usar pela sua misericórdia, venha tocar cada coração de uma forma, Senhor, individual, tremenda, que o Senhor venha, Espírito Santo de Deus, mover as águas em favor de cada um. Fala, Senhor, destapa os ouvidos, Senhor, abre o entendimento dessa pessoa. Não permita, meu Deus, ela ouvir essa pregação achando que é só mais uma pregação, que não é. O Senhor sabe como é que o Senhor tem me usado. Não é só mais uma pregação. É o Senhor falando, meu Deus, com essa pessoa que está do outro lado aí. É o Senhor tentando fazer com que ela entenda, meu Deus, o seu querer, né? A sua vontade, a sua soberania. Faça essa pessoa entender, Pai. Em nome de Jesus. Amém, pessoal. Então foi tirado uma palavra aqui, né? Uma palavrinha surpresa. Abri a Bíblia aleatoriamente, como eu tenho feito, né? Da forma que Deus quer me usar. E vamos ver o que vai sair de Mateus 18, versículo 21 em diante. Amém? Vamos ler, então, aí a gente vê, né, que enredo vai tomando aqui o assunto. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou. Pedro chega perto do Senhor Jesus e questiona, né? E fala, Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? Né? Ele faz uma pergunta, mas lá no íntimo, né? Geralmente uma pessoa, quando ela faz uma pergunta dessa, é porque ela já sabe a resposta, tá? Vou ser sincera. Ninguém faria uma pergunta ao Senhor Jesus se já não tivesse uma resposta lá no seu interior. Então, ele faz uma pergunta e ele mesmo, né, responde 7 vezes, como se ele fosse poxa, olha só como eu sou bonzinho. Eu tô te perguntando quantas vezes eu devo perdoar. O Senhor é que vai decidir, tá? Eu não vou. Mas, aí ele fala, mas será que pode ser 7 vezes? Tipo assim, por dia, 7 vezes é coisa pra chuchu, né? Na cabeça dele. Mas o surpreendente aqui é que Deus responde de uma forma irônica, que é uma resposta assim, também surpreendente, ele não imaginava. E aí fala, não, respondeu Jesus, você não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes. Forma irônica porque foi uma resposta contrária ao que ele queria. Ele queria que Deus afirmasse, sim, olha, joia, 7 vezes, puxa, como você é bom, né? Mas Jesus, além de ter dado uma resposta inesperada, ainda deu uma resposta que não era exatamente 70 vezes 7, né? Não era 70, ou melhor, 77 vezes. Não era essa quantidade que ele teria que perdoar o seu irmão. Isso era só para alongar, para ele ter um entendimento, né? Olha, 7 vezes não, mas 77 vezes também não. Por que ele fala aqui? Por que ele dá uma precisão para Pedro? Por que ele fala, você não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes, sendo que também não? Porque depois ele conta uma parábola. Quando ele conta essa parábola, ele espera que Pedro esteja com o ouvido aguçado para compreender que era, né, uma ironia essa resposta. Foi de uma forma, né, para ele entender que é muito além. Não tinha como Jesus colocar uma quantidade, né? Não tinha. Então Jesus só aumentou. Tipo assim, olha, se você acha que 7 vezes é muita coisa você perdoar o seu irmão no dia, imagina então 77 vezes. Aí imagina, Pedro já deve ter coçado a orelha, né? Falando, nossa, é muita coisa, 77 vezes? Misericórdia, eu vou ter que contar quantas vezes esse camarada pisa no meu calo? Então, na cabeça de Pedro, ele já até pensou, vou ter que ter um caderninho de anotação, para ir colocando lá, 1, 2. Então, na cabeça dele, teria como contar quantas vezes ele poderia perdoar para dar um basta, né? Dar um basta.
Só que Jesus conta essa parábola e essa parábola é para meditação. Então, é isso que eu falo. Jesus, ele gosta que nós venhamos sempre meditar na palavra dele. Eu vejo que muitas vezes as pessoas me pedem uma palavra, falam, missionária, manda uma palavra, aí eu sorteio aqui no meu iPhone, aqui nos livrinhos que eu tenho aqui no celular, um texto, uma palavra, eu oro, sorteio uma palavra, entrego. Aí muitas vezes vem uma cajadada. Muitas vezes, né, vem uma palavra que a pessoa considera, nossa, que é palavra de bênção. Eu não tô aqui para escolher palavra boa para ninguém. Geralmente, quando eu entrego a palavra, se vier a cajadada, aguenta a cajadada. Porque não sou eu que tô escolhendo. Se eu tô orando, eu sorteio, eu tô crendo que Deus está me usando naquela palavra aleatória ali, né? Então, vocês têm que ter fé que o Espírito Santo de Deus está me usando, como eu sou usada quando eu pego essa Bíblia aqui e deixo Deus me direcionar aqui dentro do que vai ser pregado. Eu tenho que crer. Muitas vezes eu penso assim, mas essa palavra, Senhor, eu também penso. Mas aí eu fico, não, vai ter que sair alguma coisa aqui. Se não sair, é porque Deus não está comigo. Então, o que eu tô querendo dizer com esse negócio de sorteio, né? Essa palavra sorteio muitas vezes parece meio cabeluda. As pessoas falam, sorteio não vem de Deus. Gente, o sorteio não tem nada a ver com a sorte em si. Aqui no caso, é a forma de eu fazer vocês entenderem. Quando você tira uma palavra aleatória, é você confiar 100% que o Espírito Santo de Deus está usando para falar com vocês. Quando vocês me pedem uma palavra e eu faço esse sorteio dentro da Bíblia ou em qualquer outro lugar, eu acredito que Deus está me usando 100%. Não adianta vocês falarem, puxa, mas que palavra ruim. Não é problema meu. É você crer que Deus está falando em alguma área da sua vida. Eu não entendi, missionária. Não entendi essa palavra. Lê para mim, por favor. Medite. O Espírito de Deus... Deus, ele gosta em tudo que ele entrega para vocês, Deus quer que vocês meditem, que vocês esmiucem, que vocês orem em cima daquele texto, daquele versículo, porque obviamente Deus está falando, não tem como. Aqui não foi diferente. Esse texto, essa parábola, quando Jesus ele começa a contar a parábola, claro que a carapuça serviu para várias pessoas ali, né, que estavam ali e ficou cabreiro, né, com aquela palavra, com essa parábola. Mas com certeza Pedro entendeu e não precisou mais fazer pergunta, né, desnecessária para Jesus. Tá? Então, quando Jesus responde uma pergunta, dando um número para falar para Pedro quantas vezes ele deve perdoar o seu irmão, obviamente não tem como você contar quantas vezes você deve perdoar. Não tem quanto. Por quê? Porque a parábola em si, ela já te explica, né? E mostra como você deve agir com relação ao próximo. Então vamos ler, porque aí eu começo a fugir, aí vocês perdem o meu raciocínio aqui, né? Amém. Então vamos ler. Eu vou repetir o 22, né? Que Jesus, ele responde a Pedro. Não, respondeu Jesus, você não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes. Como eu falei de uma forma irônica, porque ele ia fazer com que Pedro começasse a pensar a partir da hora que ele começasse a contar a parábola, né? Do empregado mau. Aí ele começa aqui, ó. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com seus empregados. Logo no começo, trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata. Mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos como escravo o empregado, a sua esposa e os seus filhos, e que fosse vendido também tudo que ele possuía. Tá, então a gente está entendendo aqui, né, que o patrão, né, tinha um empregado que tinha uma dívida, né, devia um valor significativo para ele e que ele não tinha como pagar a dívida para esse patrão. Então o patrão, o que ele fez? Ele bateu o martelo, né? Tanto que ele falou assim, então para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos
olha só, hein, como escravo, o empregado, a sua esposa e seus filhos, e que fosse vendido também tudo que ele possuía. Então, o patrão falou, não tem como me pagar, então a sua esposa vai ser minha escrava, os seus filhos vão ser o meu escravo, tudo que você tem vai ser vendido, porque você vai ter que pagar o que você me deve. Até ele mesmo, né, ele ia deixar de ser empregado para trabalhar de graça. Então, ele passaria a ser escravo do patrão. Enfim, isso aí não vem ao caso, né? Que antigamente tinha esse costume, né? Estava em dívida, a família, né, seria escravo até por um tempo, né, para servir o patrão, né? Isso aconteceu com Jacó. Jacó também, né, deixou ser escravizado por Labão para pagar a esposa, né? Ele queria casar com uma das filhas de Labão e ele teve que ficar durante 7 anos trabalhando de graça para, né, o futuro sogro. Então, era costume da época. Mas vamos voltar para a parábola, né? Então, foi batido o martelo que o patrão falou, não, então você não tem o dinheiro, eu vou querer, né, você como meu escravo, sua família, e quero que você venda tudo para pagar, né, o que você me deve. Aí o versículo 26, ó. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo ao Senhor. Olha só, hein? Ele se ajoelha diante do patrão e pede misericórdia. Olha só no 27. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. Tá? Então é claro, esse patrão aqui nós estamos contando aqui, que Jesus está falando aqui, né? Para quem sabe ler um pingo é letra, ele próprio, é Jesus Cristo. Ele está falando, eu sou o seu patrão, você me deve. Você era para ser escravo pro resto da sua vida, tá? Jesus falando com você. E ele, né? E ele deixa bem claro, ó, você não era para ter nada, você tinha que ser escravo pro resto da tua vida, você e sua família, né? Mas você sabe que Jesus pagou nossas dívidas, nos perdoou, né? Porque olha só, o patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. Então esse patrão, obviamente, da parábola é Jesus. Ele perdoa a tua dívida, né? Você não tem mais dívida. Você não deve mais nada a Satanás. A tua dívida foi paga porque Jesus teve misericórdia de você e quitou a sua dívida, certo? Então olha só a cabecinha de Pedro, né? Pedro ouvindo isso aqui. Aí fala, ó, um empregado, agora o versículo 28, ó. O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho, que lhe devia 100 moedas de prata. Então este empregado, que foi perdoado, que somos nós hoje, ele sai e encontra, né, um dito cujo lá, que devia ele 100 moedas, né, de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo, pague o que me deve. Então seu companheiro se ajoelhou e pediu, tenha paciência comigo e lhe pagarei tudo. Então fez a mesma coisa, você vê, né, a contradição aqui, né? O empregado foi perdoado pelo patrão, o empregado encontra uma outra pessoa que o devia, mas parece que ele não tinha interesse nenhum em perdoar. Nós temos essa contradição. Nós precisamos liberar perdão. Porque Jesus já nos perdoou, né? E em nenhum momento ele te pegou pelo pescoço e falou para você pagar a dívida. Não, ele foi lá e quitou a sua dívida, né? Sem questionar. Agora, aqui no versículo 30, né? Você vê aqui, ó, mas ele não concordou. Ó, o rapaz que foi perdoado, ele não concordou. Fala assim, ó, pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida, né? Então vamos entender isso para nós. Você, tá? Eu tô imaginando Pedro ouvindo isso aí, né? E muitas vezes meio perdido na parábola, porque a parábola quem sabe ler um pingo é letra, né? Jesus, ele não bota lá no caderninho quantas vezes ele vai te perdoar, muito pelo contrário, ele fala que joga os seus pecados no mar do esquecimento, ele nunca mais lembra do seu pecado.
Só que eu tô querendo levar essa parábola para a sua vida com relação à dívida mesmo, tá? A dívida financeira. Eu tô querendo fazer você entender, porque Deus parece que eu tive, né? Parece não, eu tive um sonho que pessoas que estão ouvindo essa ministração, elas podem entrar numa maldição muito grande. Por quê? Porque elas têm, né, emprestado dinheiro a juro, que para começo de conversa Deus proíbe esse tipo de empréstimo, tá? É bíblico, eu vou ler dentro da Bíblia alguns versículos para vocês entenderem, tá? Então eu tô indo para essa direção porque antes de começar a ler esse capítulo, eu tive um sonho antes de pessoas de crente, de gente que conhece Bíblia, que tá emprestando dinheiro a juro, tá? Para irmão. E agora tá pegando o irmão pelo pescoço para pagar a dívida. Muitas vezes o camarada é abençoado, foi abençoado, Jesus já pagou a dívida dele, né? E agora ele tá em cima da cocada, ele está bem financeiramente e agora tá pegando, né, o amiguinho lá, o irmãozinho pelo pescoço e obrigando o irmãozinho a pagar a dívida. Então eu tive um sonho muito forte, tá? Essa semana sobre isso. E Deus falou, você vai falar de dinheiro de novo. Eu falei, misericórdia, o que eu vou falar? Então, claro, aqui tem diversas formas de levar essa parábola, mas a parábola para uma pessoa que nunca leu Bíblia, que não conhece a parábola, não tem como não entender, gente. Né? É Jesus respondendo para Pedro, né? Que não tem como contar quantas vezes você deve perdoar. Você tem que perdoar todo dia, toda hora, sempre, como Jesus te perdoa, né? Todas as burradas que você faz, né? Você é perdoado a partir da hora que você confessa e abandona o pecado. Isso é fato. Só que agora eu tô entrando na questão dinheiro, a questão financeira mesmo. Porque fala aqui, ó, que esse empregado que foi perdoado pelo patrão a dívida dele, ele não concorda, né? E joga o camarada na cadeia para ele poder pagar a dívida. Só que ele fala aqui, ó, vamos pro 31. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Então, esse patrão aqui, no caso, é Jesus, né? Aí fala aqui, né? Aí o empregado chamou aquele empregado e disse: empregado miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro como eu tive pena de você, tá? Então esse versículozinho aqui, tá? 32 responde tudo. Você tem que ter a misericórdia que Deus tem da sua vida, tem da sua família, tem de você. Não teve não, ele tem. Você tem que ter misericórdia do próximo, tá? Aí olha o 34. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia, a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo: é isso que meu Pai, que está no céu, vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Né? Então não existe esse negócio de vezes, quantas vezes, não tem esse negócio, tá? Agora, é interessante esse versículo 34, eu vou ler de novo, o que fala aqui, né? Ó, o patrão ficou com muita raiva, então esse patrão é Jesus, tá? E mandou o empregado para a cadeia, a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. Vamos ficar com esse versículo agora, ecoando na mente. Por que Jesus, aí no caso nesse patrão é o nosso Senhor Jesus, né? Que se você não perdoar, vamos entender uma dívida que um irmão de igreja tem com você. E muitas vezes você nem está precisando daquele dinheiro e daqueles juros, né? Para começo de conversa, eu já falei, juros, cobrar juros é pecado, agiotagem é pecado, tá? Eu tô frisando muito nisso porque foi isso que o sonho me revelou, tá? Que tem irmão cobrando juro de outro irmão, né? E essa pessoa ela não tem mesmo condições de pagar nem o dinheiro, nem o dinheiro em si, quanto mais, né, o juro desse dinheiro. Não tem como, tá? E eu não sei quem é essa pessoa, com certeza ela tá ouvindo essa ministração, senão Deus não mandaria voltar nesse assunto,
tá? E parece que é uma pessoa que foi muito abençoada, porque pela pregação da semana passada, é uma pessoa que foi abençoada. Ela não precisa desse dinheiro. Só que ela não quer perdoar essa dívida. E Deus quer que ela perdoe. Então eu tô falando aqui com uma pessoa em especial, tá? Mas a pregação, ela serve, né? Ela tem multiformas aqui, várias formas de entender que, gente, perdoar, temos que perdoar, independente se é dinheiro, se é, né, uma mágoa, se é alguma coisa que essa pessoa te roubou, não importa, temos que liberar perdão. Agora, por que eu falei que vamos ficar com esse versículo 34? Que o patrão, com muita raiva, né, ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia a fim de ser castigado até que pagasse a toda a dívida. Porque esse empregado, ele não perdoou a dívida, né? Ele foi perdoado e ele não perdoou. Então, no caso aqui, é você, que Jesus já te perdoou, Jesus te abençoou e você não quer perdoar. E essa cadeia que a gente está falando aqui, no versículo 34, é uma cadeia espiritual, que muitas vezes, tá? As pessoas não conseguem entender que, igual eu falei semana passada, muitas vezes as filhas começam a se prostituir, né? Entra no mundo de prostituição e a pessoa começa a jejuar, e começa a fazer campanha, e começa a interceder e fica desesperado, porque entra, né, os filhos numa prostituição e aquela pessoa não sabe como aquele demônio, como aquela pombagira entrou na casa dela. Porque o mundo espiritual, ele vai te pegar como prisioneiro, tá? Ele vai te colocar no cárcere. Ele vai te prender ali, porque ele vai ter uma legalidade na sua vida espiritual. Todo pecado que você tem e você não é perdoado pelo Senhor Jesus, porque Jesus só vai perdoar se você perdoar. Tá? Então, como eu tô falando aqui, eu tenho que ficar dando break aqui na pregação, senão eu vou falando muito e passo do tempo. Eu quero colocar para você que esse patrão, que é o Senhor, pode te colocar numa cadeia? Pode. Permitir que você esteja dentro de um cárcere espiritual e que uma enchente, um lamaçal chega até a sua vida, né? E você não sabe de onde está entrando e por que está entrando aquela maldição. Muitas vezes ela nem entra na área financeira, mas ela entra na vida dos filhos. Por causa de um pecado seu, porque você de repente não quis perdoar, você tem condições de falar, não, irmão, não precisa me pagar não, tô vendo a sua situação, tá? Não precisa me pagar não, né? Ainda muitas vezes, além de não perdoar a dívida, ainda cobra juro. Tá vendo que aquele irmão não está tendo condições de pagar aquele juro. E aquela pessoa está em cima do outro irmão ali, que é o juro, né? Então, gente, eu tô falando com uma pessoa especial, tá? Que sabe que tá emprestando dinheiro a juro e Deus não tá se agradando disso. Deus tá dando um recado aqui que vai entrar uma maldição muito grande na vida dos filhos, tá? E se tem algum irmão fazendo isso, pare. Perdoe a dívida. Perdoe essa dívida. Mas perdoe a dívida, não é falar não precisa pagar juro, não. É perdoar a dívida que Deus está mandando você fazer, tá? É uma ordem de Deus aqui. Para quem está cobrando do seu irmão juro, não cobre mais o juro e não queira mais esse dinheiro de volta, porque se você pegar esse dinheiro de volta, você vai ter maldição na sua vida, tá? Esse é o recado. Aí, eu vou lá para Mateus 5, só pra gente falar mais dessa prisão, que entra aqui, né, o ódio, Mateus 5, do 21 em diante. Eu até citei esse capítulo na semana passada, como tá complementando essa profecia da semana passada, está sendo complementada hoje, tá? Então, eu tô falando com uma pessoa que ela tem como perdoar a dívida. Não é nada que vai fazer falta. Não é uma coisa que ela vai precisar. Esse dinheiro, ela é uma pessoa que recebeu bênção, tá? Eu vou deixar bem claro aqui. É pessoa que já recebeu uma bênção do Senhor, tá? E Deus pagou uma dívida dela, tá? Tô falando de dívida agora, não é do perdão de Deus, do sangue que cobre todos os seus pecados, não. Tô falando de uma dívida financeira que essa pessoa tinha, Deus foi lá, abençoou, abriu as comportas do céu, derramou uma bênção sem medida na vida dessa pessoa, desse irmão, e esse irmão
agora não quer perdoar uma pequena dívida de um outro irmão, tá? Então eu tô falando para essa pessoa, mas que essa pregação não fique alienada só nisso, tá? Eu quero que as pessoas tenham esse entendimento, claro, essa parábola não foi só para Pedro, né? Jesus, ele joga indireta para alguns fariseus, para algumas pessoas que estavam ali, claro, mas para fazer Pedro entender que ele tinha que perdoar muito mais do que ele achava, que era 7 vezes, né? E muito mais do que Jesus sugeriu ali, muito mais, né? Que Jesus ironicamente sugeriu para ele entender. Depois que eu sugeri isso aqui, eu vou te contar uma parábola e você vai ver que é muito além disso. Mas enfim, vamos lá, vamos ler Mateus 5 do 21 em diante, que fala o ódio. Só que no caso aqui, eu não vou amplificar essa palavra, eu não vou dar conotação para essa palavra ódio, que não é ódio, tá? Mas ele fala assim, ó, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não mate, quem matar será julgado. Mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Então, muitas vezes, raiva por quê? Porque o camarada tá devendo, o camarada não tá conseguindo pagar o juro do dinheiro, né? E aquela pessoa já começa a falar mal do irmão, já começa a levar pro coração, já começa a fazer cobrança sabendo, né, que ela era para perdoar essa dívida, tá? Eu falo para vocês, né, ou para você que está me ouvindo, que eu não sei quem é, tá? Pense em largar e esquecer essa dívida. Mas se não pode, se realmente não tem condições, esquece o juro que você está cobrando. Pelo menos isso, tá? Aí fala assim, ó: quem disser ao seu irmão, você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali na frente do altar e vá logo fazer as pazes com seu irmão. Então, eu li semana passada, né? E enfatizei esse capítulo, alguns versículos aqui, por quê? Se você tem algum problema com o irmão, com quem quer que for, pode ser até um vizinho seu, tá? E muitas vezes nem é da sua igreja esse irmão. Muitas vezes ele é um homem também cristão, um homem que professa a fé evangélica, que professa Jesus como Salvador, e você, né, emprestou um dinheiro, essa pessoa não tá tendo como pagar, como não é da tua igreja mesmo, você trata essa pessoa como ímpia, não é, e é um homem de Deus, né? Então Deus fala assim, que se você tiver alguma rixa, alguma mágoa, alguma raiva do seu irmão, é melhor você deixar a sua oferta. Não adianta você dizimar nem ofertar, nada que você faça vai trazer bênção para sua vida financeira nem para sua família. Porque já entrou um demônio com uma legalidade, porque você está prendendo as bênçãos a partir da hora que você não quer perdoar. Você não quer ser maleável para que aquela pessoa pague a dívida. Você não quer abrir mão nem do juro. Como a pessoa vai conseguir pagar o capital? É isso que Deus está falando aqui, tá? Aí ele continua aqui, né? Se alguém fizer uma acusação contra você e levá-lo ao tribunal, então esse alguém, que no caso é o endividado, né? Chegar pro Senhor Jesus e falar: Senhor, eu não tenho como pagar essa dívida, eu tô sendo envergonhado na igreja, eu tô sendo envergonhado no meu bairro, na minha rua, eu tô devendo aquela pessoa, como que eu faço? Deus está falando aqui, ó, entre em acordo com essa pessoa enquanto ainda há tempo, antes de chegarem lá, porque depois de chegarem ao tribunal, você será entregue ao juiz. O juiz o entregará ao carcereiro e você será jogado na cadeia. Por isso que eu falei, eu vou falar da cadeia, porque é uma cadeia espiritual. Então, se alguém fizer uma acusação contra você, se esse homem que está te devendo se ajoelhar na casa dele, falar com o Senhor que ele não tem condições, Deus não está provendo aquele dinheiro para ele, até mesmo para provar você que emprestou esse dinheiro. Muitas vezes você fala assim: se ele tivesse na presença de Deus, ele não estava pedindo dinheiro emprestado. Se ele tivesse na presença de Deus, né, ele não estaria pedindo dinheiro a juro. Presta só atenção. Deus muitas vezes permite aquela pessoa não ter condições, tá, para pagar a dívida, porque Deus quer provar tanto esse irmão, se ele vai continuar glorificando a Deus na prova, esse que está sendo envergonhado, quanto você que emprestou, que muitas vezes é um crente e ainda empresta dinheiro a juro, se você vai perdoar a dívida.
Então vai haver dois lados da moeda, tá? E se você, irmão, porque eu tô falando com o irmão aqui, não perdoar a dívida, você vai ser jogado numa cadeia espiritual. Aí você vai ver começar a entrar prostituição dentro de casa, tá? Aí você vai ver o demônio começar a jogar, né? Sujar o seu nome, sujar a sua família. E você não vai entender por que, se você faz tudo certo, se você louva, se você dizima, se você oferta, né? Se você prega. Por que você está sendo envergonhado? Então é por causa disso, porque você não perdoou o seu irmão. Você não perdoou a dívida desse seu irmão. Você empresta dinheiro a juro para o seu irmão. Não precisa também ser irmão não, gente. Qualquer outra pessoa. Você não pode prestar dinheiro a juro. Isso é pecado diante de Deus. Aí fala aqui, ó. Eu afirmo a você que isso é verdade. Você não sairá dali da cadeia, tá? Cadeia espiritual. Enquanto não pagar a multa toda. Então você vai ficar em dívida com o Senhor. Jesus não pode perdoar a sua dívida. Se você tem condições de perdoar e não perdoa, Jesus está vendo. Você vai ser jogada num cárcere. E esse cárcere é espiritual. E ali o demônio vai fazer o que ele quer dentro da tua casa. Então pensa nisso, tá? Eu vou ver se dá tempo de ler um capítulo que veio na minha mente aqui. Retomando aqui, achei. Lucas 16 fala da parábola do administrador desonesto, tá? Uma pessoa que administrava o dinheiro do patrão também com desonestidade. Mas vamos lá, vamos ver o que vai sair aqui, ó. Jesus disse aos seus discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador que cuidava dos seus bens. Foram dizer a esse homem que o administrador estava desperdiçando o dinheiro dele. Por isso ele o chamou e disse: eu andei ouvindo umas coisas a respeito de você. Agora preste conta da sua administração, porque você não pode mais continuar como meu administrador. Então o patrão, como sempre aqui no caso é Jesus, fala assim: você não vai continuar como meu administrador, eu não vou confiar mais nada na sua mão. Aí o administrador pensou: o patrão está me despedindo, e agora? O que eu vou fazer? Não tenho forças para cavar a terra e tenho vergonha de pedir esmola. Então, né, o empregado pensou assim: ele vai me despedir, porque realmente ele está desconfiando da minha administração. Ele vai me despedir. Né? No caso aqui é o Senhor Jesus, que não está confiando em você. Jesus deixou um dinheiro na sua mão, você não é dono desse dinheiro, tá? Se você acha, o dia que você achar que você tem uma casa, o dia que você achar que você tem um carro, o dia que você achar que você tem uma conta no banco, você pode ter certeza, você já perdeu a sua salvação. Porque você não é dono de nada. Você apenas administra o dinheiro do patrão. E se Deus manda, tocou no teu coração, porque eu tô falando com gente que Deus tocou no coração, e ela continua com o coração duro, ela não quer perdoar. Por isso que um assunto puxa o outro aqui. Semana passada bati nessa tecla e hoje eu estou batendo nessa tecla de novo, porque Jesus falou: você vai falar. E eu, tanto que na semana passada eu não preguei. Eu falei: Senhor, eu não quero pregar, eu não quero falar sobre isso, eu não quero falar sobre dinheiro de novo, né? Aí Jesus puxou minha orelha e falou: agora você vai sentar e vai pregar o que eu mandei você pregar. Então eu tô aqui de novo, né? Porque eu mesmo fui desobediente. Eu falei: não, eu vou mandar uma pregação antiga, eu não quero me meter nisso, não sei nem com o que eu tô falando. Mas Deus fala: vai falar. E olha só, vamos voltar para o assunto, ó. Aí o administrador pensou: o patrão está me despedindo, e agora? O que é que eu vou fazer? Não tenho força para cavar a terra e tenho vergonha de pedir esmola. Já sei o que eu vou fazer. Assim, quando for mandado embora, terei amigos que me receberão nas suas casas. Olha a cabecinha do rapazinho, né? Do camarada que estava sendo desonesto com o dinheiro do patrão, né? Pensou assim: sabe o que eu vou fazer? Olha só, olha a ideia dele, ó. Então ele chamou todos os devedores do patrão e perguntou para o primeiro: quanto é que você está devendo para o meu patrão? Aí responderam: 100 barris de azeite. Respondeu ele, né, o administrador: aqui está a sua conta, sente e escreva 50. Então ele estava diminuindo o dinheiro, né, das pessoas que deviam o patrão dele. Para o outro ele perguntou: e você, quanto está devendo? 1000 medidas de trigo, respondeu ele. Escreva 800, mandou o administrador.
Olha que interessante, esse camarada que estava, né, fazendo uma administração porca, suja, ele queria conquistar a amizade de algumas pessoas. Então ele falou assim, olha, eu vou diminuir. Na verdade, ele não estava diminuindo, ele estava colocando no valor real. Porque ele sempre aumentava a dívida daquelas pessoas para ele poder pegar um pouco, um montante ali. Então ele fala aqui, ó. E o patrão desse administrador desonesto o elogiou pela sua esperteza. Quem é o patrão? Aqui, no caso, é Jesus. Mas por quê? Né? Ah, mas Jesus está do lado dele porque ele está sendo desonesto? Não, porque Jesus sabe o coração de uma pessoa perversa. Quer ver? Vamos ler mais um pouquinho que vocês vão entender, ó. Versículo 8, né? O patrão desse administrador desonesto o elogiou pela sua esperteza. Então, por isso que eu tô falando que Jesus conhece o coração de uma pessoa que não está na luz. Ela tem uma esperteza que o homem e mulheres de Deus que servem a Deus, quando eu falo homens e mulheres de Deus, é que servem verdadeiramente a Deus, né? Eles não podem ter essa esperteza, né? Então é por isso que ele tá falando aqui, ó. E o patrão desse administrador desonesto o elogiou pela sua esperteza, né? E Jesus continuou, aí vem, né? Jesus continua na parábola. As pessoas desse mundo são muito mais espertas nos seus negócios do que as pessoas que pertencem à luz. É normal uma pessoa que pertence às trevas fazer esse tipo de papel. Mas um homem, mulher de Deus, fazer isso? Não. Tanto que ele fala aqui, ó, por isso eu digo a vocês, usem as riquezas desse mundo para conseguir amigos, a fim de que, quando as riquezas faltarem, elas recebam vocês no lar eterno. Então, na verdade, Jesus está falando, foi uma forma errada, mas se vocês, mulheres e homens de Deus, usar o dinheiro de vocês para conseguir amigos, para levar esses amigos para uma morada eterna, né? Porque muitas vezes você pode até emprestar o dinheiro seu para um ímpio. Mas já pensou você falar para aquele ímpio, vendo que aquela pessoa está passando necessidade, falar, não, filho, eu não vou te prestar juros esse dinheiro, não. Não, filho, eu tô quitando a sua dívida. Você pode levar aquela pessoa para morada eterna. Você pode. Por isso que Deus está falando para você usar o seu dinheiro para conseguir almas para o céu. Para as pessoas verem o Senhor Jesus na sua vida, né? Porque, tanto que o patrão elogia a esperteza desse administrador desonesto. Por quê? Porque ele gostaria que o homem, que o filho dele usasse o dinheiro de uma forma correta para conseguir amigos. Então você pode conseguir almas para o Senhor, conseguir amigos de verdade, se você muitas vezes perdoar uma dívida. Porque você sabe o que Deus falou com você. Você conhece pela pregação da semana passada. Tanto que o nome da pregação é Oi, tô falando com você, né? Lá no canal leilalima.com. Quem não ouviu, ouça. Que aí vocês vão ter esse complemento dessa pregação. Vocês vão ver que uma tá ligada à outra. Quando Jesus fala, oi, estou falando com você, ele tá falando com você mesmo. E hoje ele tá voltando a falar com você. Porque ele tá falando, gente, se as pessoas do mundo são espertas e sabem como garimpar bons amigos, verdadeiros amigos, porque esse administrador desonesto, ele fez isso com segundas intenções, perdoando a dívida, né? Porque ele sabia que ele ia ser mandado embora e que ele ia ter que morar em algum lugar e não ia ter onde morar. Então falou, vou perdoar a dívida desses camaradas aqui, porque a hora que o patrão me manda embora que eu tava roubando ele, eu faço o quê? Eu pulo pra casa de um desses. Só que Jesus, no caso, o patrão, quando ele elogia o que? Esperteza. Mas não é a esperteza de ser uma pessoa ruim, de ser uma pessoa que usa o dinheiro de uma forma errada. Ele gostaria que você tivesse essa esperteza no reino do céu, né? Ou melhor, para levar a alma para o reino de Deus. Para você ter essa esperteza no mundo, tipo assim, poxa, Jesus me confiou esse dinheiro, né? O meu patrão me entregou esse dinheiro para eu administrar. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou perdoar a dívida daquele homem ali. Porque eu vou perdoar, ele vai falar, nossa, que homem bacana. Na verdade, você não é bacana nada, mas você tem uma sabedoria que vem de Deus para perdoar aquela dívida para ganhar alma.
E aí, muitas vezes, a pessoa é um ímpio que se converte porque vê Jesus na sua vida, vê que você não está com o coração ligado em dinheiro. Deus quer que você aprenda a administrar o dinheiro que está na sua mão, né? Então, vou voltar para cá, senão eu me perco, ó. Aí, o versículo 9, ó. Por isso eu digo a vocês, usem olha só, hein? As riquezas desse mundo para conseguir amigos, a fim de que quando as riquezas faltarem, olha só, hein? Eles recebam vocês no lar eterno. Porque muitas vezes ele vai subir, mas você vai ficar. Então, se você souber usar seu dinheiro, que não é seu, que você só está sendo um administrador, você só está administrando o dinheiro do Senhor, né? Você vai ser recebido no lar eterno. Aqui, ó. Quem é fiel nas coisas pequenas também será nas grandes. E quem é desonesto nas coisas pequenas também será nas grandes. Então, se você muitas vezes faz questão de R$1.000, R$500, R$200, não sabe perdoar, né? Você nunca vai ter grandes quantias para poder administrar. Nunca. Aí fala, ó, pois, se vocês não forem honestos com as riquezas desse mundo, quem vai pôr vocês para tomar conta das riquezas verdadeiras? E se não forem honestos com o que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Tá? Então, na verdade, esse dos outros aqui, vamos entender que é um dinheiro que você administra, que não é seu, mas é que é do Senhor, né? E o dia que você achar que você tem um carro, que você tem um dinheiro aplicado, que você tem uma casa, que você é dono de alguma coisa, que você não tem que prestar conta para o patrão, né? Aí vai complicar para você, tá? Então, é claro, aqui ele fala claramente, né, que um administrador não estava sendo fiel com o dinheiro do patrão. Mas aqui o patrão é o Senhor Jesus. Então, Deus vai te confiar nada, tá? Porque você não é honesto com o que ele te confiou. Aí ele fala aqui, né? Um escravo não pode servir a 2 donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro, que outra linguagem é mamon, né? Que é o Deus dinheiro, né? O chamado Deus dinheiro, né? Enfim, então Deus deixa bem claro, você não pode servir Deus e servir a mamon, servir a Jesus e servir ao dinheiro, né? Ou você vai desprezar um, ou preferir um, ou desprezar o outro, tá? Então, a hora que você estiver ligado com isso no coração, e o mais interessante, que vocês, né, muitas vezes são pedra de tropeço, acaba fazendo essas pessoas a pecarem, né? Tem uma passagem, deixa eu ver se eu lembro aqui, peraí. Achei aqui, quer ver? Mateus 18, do 6 em diante, que fala assim, porque eu tô lembrando vocês o seguinte, que vocês têm que usar o que Deus, né, entregou, né, emprestou, confiou, né, para vocês fazerem bons amigos, né, fazer com que essas pessoas conheçam o Senhor Jesus através da vida de vocês, por vocês serem pessoas que não têm essa prisão, né, que vocês não são governados por mamão, pelo Deus dinheiro, né? Vocês mostram para o ímpio, falam, nossa, essa pessoa é totalmente desprendida, né, das coisas materiais, ela não é ligada a isso é muito importante. Você, além de fazer bons amigos, né, você vai levar a alma para o céu. Você não vai ser uma pedra de tropeço, você não vai fazer essas pessoas pecarem. Porque olha o que Deus fala em Mateus 18, quer ver? Ó, quanto a esses pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no lugar mais fundo do mar, como uma pedra grande amarrada no pescoço. O que ele está falando? Você pode ser uma carta negativa, até muitas vezes com o próprio irmão de fé, o irmão lá do banco da igreja. Ele pode sair da presença de Deus por saber como é duro o seu coração, né? Muitas vezes é um pastor, uma pessoa que podia estar, né, ajudando aquela ovelha a sair do buraco, né? E muitas vezes aquela pessoa até se afasta de Deus porque não tem condições dela te pagar, ela quer entrar num acordo com você, até o banco consegue entrar num acordo com o seu cliente. E muitas vezes um pastor, uma pessoa de dentro da igreja que ministra a palavra, ela não consegue ter um coração amolecido para perdoar uma dívida, né, de R$1.000.
né? Ou de tirar o juro daquilo ali, sabe que aquilo ali não vem de Deus. Deus não concorda que a pessoa empreste dinheiro a juro. Mas vamos continuar aqui, ó, Mateus 18, tá? Vamos ler o versículo 7, que ele fala assim, ó: ai do mundo por causa das coisas que fazem com que as pessoas me abandonem. Olha só, hein? Ai do mundo. Então você passa a ser uma pessoa do mundo. Muitas vezes, se você for uma pedra de tropeço para um irmão, uma pedra de tropeço para um ímpio, né? Que muitas vezes é um pequenino, é uma ovelha perdida do Senhor, e você vai usar um dinheiro que Jesus te confiou muitas vezes para amolecer o coração daquela pessoa que está no mundo, né? Aí ele fala aqui, ó: essas coisas têm de acontecer, mas ai do culpado. Então você é culpado, ó. Se uma das suas mãos ou um dos seus pés faz com que você peque, corte e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida eterna sem uma das mãos ou sem um dos pés do que ter as duas mãos e os dois pés e ser jogado no fogo eterno. Então vamos substituir esse versículo por dinheiro. É melhor você ser um mendigo, é melhor você morar debaixo de uma marquise, é melhor você morar de favor, é melhor você não ter dinheiro nenhum, comer seu arroz com feijão glorificando a Deus, do que ter tudo que você tem e ser amaldiçoado. É melhor você ser um mendigo e ser salvo no dia do juízo, ser arrebatado, do que você ter sua casa, seu dinheiro aplicado, seu carro no ano, né? E não prestar para nada, porque Deus te confiou aquilo ali para você administrar e você tá administrando mal. Aí ele fala assim, ó: se um dos seus olhos faz com que você peque, arranque e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida eterna com um só olho do que ter os dois e ser jogado no fogo do inferno. É melhor você ser pobre, miserável, passar necessidade, do que você perder a sua salvação. Aí aqui eu acho interessante, quer ver o versículo 10 do Mateus 18, eu acho interessante, porque complementa, de certa forma, o de lá, que fala assim, ó: cuidado, não despreze nenhum desses pequeninos. Eu afirmo a vocês que os anjos deles estão sempre na presença de meu Pai, que está no céu. Olha só, os anjos dos pequeninos, dessas pessoas que você muitas vezes está emprestando dinheiro, que você não está entendendo o mistério. Ele já está salvo aos olhos de Deus. E muitas vezes você só está sendo colocado à prova para ver realmente, né, quem você vai se tornar com o dinheiro. Quer ver? Vamos lá em Lucas 16, versículo 9, tá? Só para vincular com Mateus 18, versículo 10. Só para você encaixar, quer dizer, né? Aí fala aqui, ó, ou 9, ó: por isso eu digo a vocês, usem as riquezas desse mundo para conseguir amigos, a fim de que, quando as riquezas faltarem, eles recebam vocês no lar eterno. Eles quem? Quem será que ele tá falando? Ué, vai me receber no lar eterno? Não tá falando de casa, né, de tijolo. Tá falando de um lar eterno, né? Depois que você sair desse plano, você vai ter um lar eterno. E essas pessoas parece que já vão estar lá. Até mesmo porque elas faltaram tudo para elas. Né? Tem até uma parábola do rico e do Lázaro, aqui mesmo em Lucas, mas eu não vou lá porque não vai dar tempo, né? Que o rico tinha tudo, não queria ajudar o pobre, né? Um foi para o seio de Abraão e o outro foi para o inferno. Então, é interessante, quando Jesus fala aqui, parece que já tem uma predestinação, existe, né, uma situação que Jesus já sabe do futuro daquele pobre. Porque, olha só, vou ler o 10 de novo, só para vocês lembrarem, o Mateus 18, versículo 10, ó: cuidado, não despreze nenhum desses pequeninos. Eu afirmo a vocês que os anjos deles estão sempre na presença do meu Pai. Então, existe, né, um anjo que cuida daquele miserável, daquele pobre, né, que muitas vezes vive na tua porta pedindo um pão, pedindo dinheiro, te pedindo dinheiro emprestado, mas fala assim, ó, que está no céu. Eu vou ler até de novo. Eu afirmo a vocês que os anjos deles estão sempre na presença do meu Pai, que está no céu, porque o Filho do Homem veio salvar quem está perdido. Então parece que já existe uma situação que a gente não sabe, e a gente muitas vezes acha que aquela pessoa, né, por ser um drogado, por ser uma prostituta, por ser um mendigo, sei lá, por ser uma pessoa carente, uma pessoa necessitada,
Essa aí não vai ser salva, essa nunca vai ouvir a Deus, só sabe vir na minha porta pedir comida, só sabe, né? E aqui tá falando que são ovelhas perdidas, né? Fala assim, ó, o Filho do Homem veio salvar quem está perdido. E muitas vezes você não se acha que você está perdido. E aí é que tá o mistério. Muitas vezes você está perdido e não sabe. E precisa ser achado, e muitas vezes passa por uma provinha para ser encontrado por Deus, mas não consegue passar, porque você escolheu o Deus Mamão para ser o seu Deus, né? Aí fala, o que é que vocês acham que faz um homem que tem 100 ovelhas e uma delas se perde? Será que não deixa as 99 pastando no monte e vai procurar a ovelha perdida? Porque já existe aquela ovelha já é do Senhor Jesus. Ela é do céu. Ela só está fora do aprisco, mas ela já pertence ao Senhor Jesus, né? Então fala aqui, ó, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quando ele a encontrar, ficará muito mais contente por causa dessa ovelha do que pelas 99 que não se perderam, que no caso são as pessoas que se acham, né? Que estão na presença de Deus, né, que não estão perdidas. Tem muita ovelha aí que, misericórdia, está perdida e está muito perdida, hein? E acha que não. Aí ele fala assim, ó, assim também o Pai de vocês que está no céu não quer que nenhum desses pequeninos se perca. Então esses pequeninos que vocês desprezam, acham que são pessoas miseráveis, né, que poderia estar trabalhando e muitas vezes elas estão ali cativa por um demônio, porque Jesus fala, eu vim buscar os vícios desprezíveis desse mundo, não foi os santos, tá? Então cuidado. Que Jesus está mais focado nas pessoas que estão cativas pelo diabo, no vício, na prostituição, né? Muitas vezes na rua, né? Vivendo lá de qualquer maneira, comendo qualquer coisa. E você muitas vezes está comendo aí, né? O seu frango assado, o seu churrasco final de semana, e não sabe dar um glória a Deus, não sabe agradecer, né? E quando come um arroz com feijão, come reclamando, porque acha que aquilo é comida para porco, acha que aquilo é comida para mendigo. E muitas vezes aquele mendigo ali sabe glorificar o arroz com feijão. Então eu só tô falando, juntando esses dois versículos, porque é muito sério. Muitas vezes é você que está sendo provado para ver se você vai fazer parte dessa filiação, se você vai fazer parte, vai sentar na mesa onde está, né, Abraão, Jacó, Isaac. Se você vai fazer parte desse reino, e muitas vezes a prova é besta, é uma prova, né, que você tá só usando uma coisa que Deus te confiou para abençoar já um salvo, já uma ovelha perdida, mas é ovelha do seio de Abraão, já é ovelha do céu, e você ainda não tá contado como ovelha do céu, você ainda tá sendo provado para ver se vai ser. Então cuidado, as provas são grandes, muitas vezes até um anjo materializado pode aparecer para você. Então tem que ter muito cuidado, se passando por um mendigo, se passando por uma pessoa comum e você despreza, né? Acha que é um cheirador de crack, né? Que é uma prostituta e você não sabe cuidar dos filhos de Deus, das ovelhas perdidas do reino de Deus. Então, por isso que ele está falando no versículo 9 de Lucas 16. Por isso eu digo a vocês, usem as riquezas desse mundo. É isso que Deus te confiou, que você acha que é seu, tá? Para conseguir amigos, a fim de que quando as riquezas faltarem, eles recebam vocês no lar eterno. Eles quem? Eles os que já estão lá. São as ovelhas perdidas do reino de Deus. E você ainda não faz parte desse reino. Você ainda está sendo testado para ver se vai ser aprovado, para ver se vai entrar lá. Olha que situação. Parem um pouquinho aqui para achar Ezequiel, capítulo 22, versículo 12. Vamos ler, tá? Para complementar a pregação, porque eu falei de dinheiro a juro, que é pecado, né? Tem muitas coisas na Bíblia que falam sobre isso. Mas vamos ler Ezequiel 22, 12, ó. Alguns dos seus moradores matam por dinheiro, outros emprestam dinheiro a juros e ficam ricos explorando os seus próprios irmãos israelitas. Ó, eles esqueceram de mim, sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Quer ver? Tem outra aqui, ó. Vamos achar Provérbios 28, 8. Retomando aqui, achei, ó. Quem fica rico emprestando dinheiro a juros altos e explorando o povo, acaba deixando a sua riqueza para quem é bondoso com os pobres, olha.
Precisa mais alguma coisa? Nem precisa falar, né? Olha só. Quem fica rico emprestando dinheiro a juros altos, e explorando o povo, acaba deixando a sua riqueza para quem é bondoso com os pobres. Que legal, hein? Maravilhoso, né? Não tem como, né? Achei outra aqui. Em Êxodo capítulo 22, versículo 25, Se você emprestar dinheiro a algum pobre do meu povo, não faça como o agiota, que cobra juros, né? É isso. Se você receber a capa do seu vizinho como garantia de uma dívida, devolva antes que anoiteça, pois a capa é a única coisa que ele tem com que se cobrir quando dorme, para esquentar o corpo. Sem capa, ele não tem nada com que se cobrir. Quando ele clamar a mim, pedindo ajuda, eu atenderei, pois sou bondoso. Olha só. Gente, não precisa falar, olha só, eu vou ler de novo, Se você emprestar dinheiro a algum pobre do meu povo, não faça como o agiota, que cobra juros. Se você receber a capa do seu vizinho, muitas vezes como garantia, você fala, me deixa sua capa, para ver se você vai vir me pagar mesmo, deixa sua capa, Como garantia de uma dívida, devolva antes que anoiteça, quer dizer, antes que esfrie, né? Pois a capa é a única coisa que ele tem, com que se cobrir quando dorme, para esquentar o corpo. Sem a capa, ele não tem nada com que se cobrir. Quando ele clamar, olha o que eu falei, quando esse homem clamar, ajoelhar, a mim pedindo ajuda, eu atenderei, pois sou bondoso, Aí, acabou. Gente, finalizando aqui, achei Deuteronômio. Vamos ler 28, versículo 12, tá? Para finalizar, Deus abrirá o céu, onde guarda suas ricas bênçãos, e lhes dará chuvas no tempo certo, e assim abençoará o trabalho que vocês fizerem. Vocês emprestarão a muitas nações, porém não tomarão emprestado de ninguém, tá? Aí fala, se obedecerem fielmente a todos os mandamentos do Senhor Deus, que hoje eu estou dando a vocês, Ele fará com que fique no primeiro lugar entre as nações e não no último, e fará também com que a fama de vocês sempre cresça e nunca diminua. Não se desviem destes mandamentos que hoje estou dando a vocês, nem para um lado, nem para o outro, e nunca adorem, nem sirvam outros deuses, que no caso aqui é Mamon, eu estou colocando porque é sobre isso que nós estamos falando, tá? Então, gente, olha, eu vou finalizar, tá? Deus abençoe, o recado tá dado, e até a semana que vem, né, se assim Deus permitir, e quem for receber em áudio a pregação, e quiser saber quem é a pregadora, é só entrar no canal leilalima.com, tá? E de lá pode conversar comigo, pode falar alguma coisa, né? Pedir meu número de telefone ou pedir alguma oração. Enfim, lá nos comentários tem como você conversar comigo. Então, gente, voltei aqui no dia seguinte, Deus me revelou, pediu para eu tirar a pregação do ar, tá? Então vai ser repostada essa pregação pelo fato, porque eu sei que vocês vão perguntar por que, missionária, você repostou a pregação. Porque no final da pregação eu tinha, né, dado a minha opinião, né, que a pessoa ela poderia, se ela quisesse, emprestar o dinheiro, né, com o juro do banco, né, com a porcentagem do governo e não com a porcentagem de agiotagem, de agiota, que isso é crime, que isso é contra a lei, né? Mas Deus, Ele não quer que empreste dinheiro a juro, tá? Foi essa a revelação que ele me deu. Nem eu sabia, gente. Eu estou sabendo agora que Deus me revelou. Se a pessoa ela empresta, ela tem que ter fé para emprestar sem dinheiro, sem juro nenhum. Nem de agiotagem e nem com a porcentagem do banco, tá? Ou então não empresta. Tá bom? Então eu voltei aqui só para refazer, porque isso foi uma opinião minha, que eu falei, não, eu vou explicar direitinho, porque as pessoas vão perguntar, mas a gente pode emprestar pelo menos com a porcentagem do governo, do banco, né? Aí eu achei legal, vou falar que sim, porque eu acho que não tem nada a ver. Eu pensei até que eu poderia fazer isso, que eu não tô contra a lei, eu não tô cometendo crime nenhum.
Mas, biblicamente falando, tá? A palavra de Deus nua e crua, não empreste dinheiro a juro, é pecado. Ou então, não, se você não tem condições para emprestar, para ajudar realmente, para abençoar aquela pessoa, que não faça uma coisa mais ou menos, meia boca, porca, não faça. Então eu tô aqui para repostar a pregação por causa disso, porque eu me precipitei e falei, poxa, o pessoal vai me apedrejar, vai falar, nossa, missionária, ela não deixa nem prestar. Não sou eu não, gente, não sou eu não, até eu achei que poderia, mas Deus falou, não, eu não quero que empreste dinheiro a juros. Se você não tem condições para fazer isso, então que não faça, tá? Enfim, tá sendo repostado por isso. Deus abençoe, tá?